Mais um vídeo da Lei 8.112/90. Na aula passada, terminamos falando da revisão do processo administrativo. E nossas questões de hoje, algumas delas falam sobre a revisão. Então vamos lá. Acerca da revisão do processo administrativo, marque a alternativa incorreta. Da mesma forma, leia e responda. O nosso gabarito é a letra E. Todas as 4 primeiras são corretas, então vamos a elas. Letra A. A comissão revisora terá 60 dias para a conclusão dos trabalhos. Será feito pedido de revisão à autoridade, a autoridade vai encaminhar para a comissão revisora, que terá o prazo de 60 dias para encerrar. Cuidado, não é para julgar, é para encerrar os trabalhos de revisão. Letra B. Aplicam-se aos trabalhos da comissão revisora no que couber normas e procedimentos próprios da comissão do processo disciplinar. Por exemplo, quem pode ser membro, quem não pode, quem está impedido, o grau de parentesco e etc. Letra C. O julgamento caberá à autoridade que aplicou a penalidade. Cuidado, quem que julga? Não é a comissão, é a autoridade que aplicou a penalidade. E a letra D. O prazo para o julgamento será de 20 dias, contados do recebimento do processo, no curso do qual a autoridade julgadora poderá determinar diligências. Portanto, a comissão, 60 dias, ela conclui e envia para a autoridade que aplicou a penalidade. Essa autoridade tem 20 dias para decidir ou ainda realizar diligências, determinar a realização de diligências para esclarecer fatos. E a letra E, por que está errada? Julgada procedente a revisão, será declarada sem efeito a penalidade aplicada, restabelecendo-se em todos os direitos do servidor, bem como em relação à destituição do cargo em comissão? Não. Bem como não, porque julgada procedente a revisão, será declarada sem efeito a penalidade aplicada, restabelecendo todos os direitos do servidor. Até aqui tudo bem, exceto em relação à destituição de cargo em comissão, que será convertida em exoneração. Pessoal, veja isso. O cargo de livre nomeação e o cargo em comissão, ele é de livre nomeação e livre exoneração. O que ocorre? Existe a penalidade da destituição de cargo, é uma penalidade. Se ele sofrer uma penalidade, aquilo vai ficar na pasta dele, porque aquilo vai manchar. Mas uma simples exoneração não, porque exoneração não é penalidade. Exoneração é simplesmente ato discricionário do chefe do executivo, no caso, em cada caso. Então, a destituição dele não será refeita, ele não voltará para o serviço público em caso de revisão, vai ser convertida em exoneração. Isso está previsto em lei. É lógico que se o administrador quiser, ele pode novamente chamá-lo para o cargo, mas a lei não obriga, porque o administrador não está obrigado a contratá-lo novamente, porque é de livre nomeação e livre exoneração. Portanto, aquela destituição que é a penalidade será convertida em exoneração. Próxima questão, questão de número 132. Julgue a afirmação a seguir. Da revisão do processo poderá resultar os seguintes resultados: agravamento da penalidade, atenuação, suspensão e absolvição. Isso está certo ou errado? Se você marcou errado, você acertou. Não pode, está errado. Parágrafo 182. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento. Revisão, pessoal, qualquer recurso é o que recurso, revisão. Tem uma expressão em latim que chama reformatio impejus. Não pode ocorrer a reformatio impejus, a reforma para pior da revisão. Não poderá resultar agravamento da penalidade. Da revisão só poderá resultar na manutenção da penalidade ou uma pena melhor ou absolvição. Não pode agravar. Uma pena de suspensão, entra com o pedido de revisão e daí vem a demissão. Não pode. Continuando, marque a alternativa incorreta. Você vai ler as alternativas e dar a sua resposta. Já respondeu? Uma questão muito difícil, pouco provável cair na prova, mas a gente vai ler para a gente ter noções aqui do assunto. O nosso gabarito é a letra B. Então, marque a alternativa incorreta. Então vamos ler a A, a C e a D.
Letra A. A União manterá plano de seguridade social para o servidor e sua família. Beleza, regime próprio de previdência social. Não é o regime geral que é o INSS. A União vai manter, sim. Letra C. O servidor afastado ou licenciado do cargo efetivo, sem direito à remuneração, inclusive para servir em organismo oficial internacional do qual o Brasil seja membro efetivo ou com o qual coopere, ainda que contribua para o regime de previdência social no exterior, terá suspenso seu vínculo com o regime de plano de seguridade social do servidor público, enquanto durar o afastamento ou a licença, não lhes assistindo nesse período os benefícios mencionados no regime de previdência. O que isso quer dizer? Servidor afastado que não contribui não estará protegido pelo regime de previdência. Servidor afastado sem contribuição, ele não tem direito a benefício, ainda que contribua com outro organismo, outro sistema de previdência internacional. Licença remunerada, tudo bem. Agora, esse servidor afastado do cargo efetivo, que quando não tiver remuneração, ele não estará vinculado, terá suspenso seu vínculo com o regime de previdência. Guarde isso. Se ele não paga, ele não tem o vínculo. Se ele não paga, ele não tem o vínculo. Letra D. Será assegurado ao servidor licenciado o afastamento sem remuneração, a manutenção da vinculação ao regime de plano de seguridade social do servidor público, mediante o recolhimento mensal da respectiva contribuição, no mesmo percentual devido aos servidores em atividade, incidente sobre a remuneração total do cargo a que faz jus no exercício de suas atribuições, computando-se para esse efeito, inclusive, as vantagens pessoais. Isso quer dizer o quê? O servidor ele afastou, mas ele contribui mensalmente, ele afastou do cargo, mas mensalmente ele contribui. Ele pode fazer isso? Ele pode, pelo mesmo valor daquele servidor em atividade. Então ele será protegido pela Seguridade Social. Ele está afastado, mas ele poderá então ser protegido, estar protegido pela Previdência do regime próprio, se ele contribui com a parcela mensal. E a letra B, por que ela está errada? O servidor ocupante em cargo em comissão, ainda que não seja simultaneamente ocupante de cargo ou emprego efetivo na administração pública direta, autárquica ou fundacional, terá direito aos benefícios do Plano de Seguridade Social. Por que está errado? Olha o que diz o artigo 183. O servidor ocupante em cargo em comissão que não seja simultaneamente ocupante ou emprego efetivo na administração pública direta, autárquica ou fundacional, não terá direito aos benefícios do Plano de Seguridade Social, com exceção da assistência à saúde, porque a assistência à saúde é gratuita e acessível a todos. Veja bem, o servidor ocupante em cargo em comissão, que não seja simultaneamente ocupante de cargo de emprego efetivo, ele não tem. Vamos supor que eu exerça um cargo em comissão, só que eu não sou efetivo. Se eu fosse um funcionário efetivo que fosse transferido para um cargo em comissão, aí tudo bem. Aí eu poderia estar vinculado à Previdência Social da União. Mas como eu não sou funcionário da União, e assumir um cargo, por exemplo, de ministro, eu não terei aquele plano de previdência da Seguridade Social. Eu deverei, então, estar onde? No INSS. Esse que nós estamos estudando é o plano de previdência próprio, não é o regime geral, que é o INSS. Isso aqui não tem nada a ver com o INSS. Questão 134. O plano de seguridade social visa dar cobertura aos riscos a que estão sujeitos o servidor e sua família e compreende um conjunto de benefícios e ações que atendam às seguintes finalidades, exceto, leia e marque a sua resposta. Muito fácil. Nosso gabarito é a letra D, visível. Essa aqui tomara que não caia na prova, porque quem não estudou vai acertar também. Visa o que então? A garantir a subsistência nos eventos de doença, invalidez, velhice, acidente de serviço, inatividade, falecimento e reclusão para os beneficiários. Aqui estende a família, o familiar que recebe o auxílio reclusão. Então, portanto, são os mesmos lá da Seguridade Social. Auxílio doença, no caso de invalidez, aposentadoria por invalidez, aposentadoria compulsória ou não compulsória, atendido certos requisitos, tempo de contribuição, acidentes de serviço, inatividade, falecimento. Então, em reclusão, são benefícios da Seguridade Social do regime próprio. Proteção à maternidade, à adoção
e a paternidade. Nós temos licença maternidade, licença paternidade e ainda licença em casos de adoção, assistência à saúde e proteção à propriedade. Não tem nada a ver com seguridade social. O artigo 185 diz o seguinte: os benefícios do plano de seguridade social do servidor compreendem quanto ao servidor, e o item 2 é os dependentes. Então, do A até o H são para o servidor. Depois, no item 1, letra A, aposentadoria, nós já sabemos o que é aposentadoria. Auxílio natalidade é aquele benefício que será pago durante a licença maternidade. Auxílio natalidade é aquele valor que a mãe vai receber quando ela tiver com licença maternidade. Salário família é dado para os funcionários de baixa renda. Licença para tratamento de saúde, licença gestante licença é o período de afastamento, a adotante e a licença paternidade, licença por acidente em serviço, licença saúde, garantia de condições individuais e ambientais de trabalho satisfatórias. Nós temos até alguns benefícios que são pagos se o funcionário trabalhar em condição insalubre. E quanto aos dependentes? Pensão vitalícia em alguns casos, pensão temporária em outros casos. Geralmente no militar aqui, é muito questionada, quando o indivíduo é militar, é vitalícia essa pensão. Auxílio funeral, auxílio reclusão e assistência à saúde. Esses aqui são extensivos à família. Apenas é muito pouco provável que caia alguma questão dessa na prova, porque ainda mais se for concurso do INSS, que cairá mais da Previdência Social do regime geral. 135. Julgue a afirmação a seguir. O recebimento indevido de benefícios havidos por fraude, dolo ou má-fé implicará a devolução ao erário do total auferido sem prejuízo da ação penal cabível. Isso está certo ou errado? Se você marcou errado, dessa vez você errou, porque está certo. O recebimento indevido de benefícios havidos por fraude, dolo ou má-fé implicará a devolução. Você recebeu. Está errado? Você deve devolver. Não importa se é por dolo ou culpa. Ou melhor, não importa se é dolo ou má-fé ou ainda fraude. Você tem que devolver o total oferido, sem prejuízo da ação penal. O que quer dizer? Se você cometeu ainda algum crime, aí sim você vai sofrer dupla penalidade na esfera penal e ainda devolução ao erário, conforme que as regras da Lei 8.112. Questão 136. Julgue a afirmação a seguir. O servidor será aposentado por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais quando decorrente de acidente de serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei. Certo ou errado? Questão difícil, mas está errado. Os proventos são integrais. Estes aqui são casos que os benefícios são integrais. O servidor será aposentado por invalidez permanente, sendo os proventos integrais. Ele está inválido, não poderá voltar ao serviço público, então não será licença, será uma aposentadoria e vai receber integral, mesmo que ele recebia na atividade, quando decorrente de quê? Acidente em serviço. Ele estava trabalhando e a doutrina fala que estende-se no transporte em direção ao serviço, mas nós não vamos entrar nesse mérito. Para a nossa prova, é acidente em serviço, aposenta integralmente. Moléstia profissional ou doença grave, moléstia relacionada ao trabalho ou ainda doença grave. A doença grave nós encontramos, existem aquelas previstas na própria lei, fala, por exemplo, o câncer, nós temos AIDS, tem ainda espondiloartrose anquilosante, entre outras doenças. São as doenças graves. Essas doenças graves estão tipificadas na lei. Doença contagiosa ou incurável, também aposentadoria e o recebimento, os proventos são integrais. Observe o que diz aqui, especificada em lei. Tem que estar especificada na lei. Não pode ser qualquer doença grave. Para mim, uma doença pode ser grave e outro não considerar. Por isso, ela tem que estar tipificada em lei. E os proventos serão proporcionais nos demais casos. A questão dizia que seria proporcional. Não.
essa entrega integral nesse caso, e será proporcional ao tempo de serviço nos demais casos. 137. Julgue a afirmação a seguir. Segundo a Lei 8.112/90, o servidor será aposentado compulsoriamente aos 70 anos de idade com proventos integrais. Isso está certo ou errado? Se você marcou certo, dessa vez você errou de novo. A aposentadoria compulsória aos 70 anos, essa aposentadoria é com proventos proporcionais e não integrais. Proventos integrais, nós vimos aqui alguns casos: invalidez permanente por acidente de serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável especificada em lei. Proporcionais aos 70 anos, aposentadoria proporcional. A aposentadoria compulsória é com proventos proporcionais. 138. A aposentadoria voluntária se dará, exceto... Pause o vídeo, leia as alternativas e marque a sua resposta. Já respondeu? O gabarito é a letra D. Vamos ler as corretas. Aos 35 anos de serviço se homem e aos 30 anos se mulher com proventos integrais. Guarde isso aqui para a sua prova. Olha, no regime próprio, não é o INSS, regime próprio de Previdência Social, aos 35 anos de serviço homem e 30 anos se mulher, aposentadoria com proventos integrais. O que ele ganhava em serviço, ele vai ganhar na aposentadoria. Letra B. Aos 30 anos de efetivo exercício em funções de magistério se professor e 25 anos se professora, com proventos integrais. Professor e professora, retira-se 5 anos de tempo de serviço, se homem se mulher 5 anos, e aí nós temos também proventos integrais. Letra C. 30 anos de serviço se homem e 25 anos se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo. Aos 30 anos, o servidor pode se aposentar, e a mulher aos 25, 30 anos de serviço, 25 anos de serviço, com proventos proporcionais. Então a regra é essa. 35, proventos integrais. Menos 5 anos, se professor. Menos 5 anos, se não for professor, para cada um deles, será proporcional. Então, o professor, 25 anos e 30, homem 30 e mulher 25, com proventos integrais. Se não for professor, 30 e 25 anos de serviço com proventos proporcionais. Professor integrais e 35 anos e 30, homem e mulher, respectivamente, com proventos integrais. A letra D. Aos 65 anos, aos 60 anos de idade, não. Aos 65 anos de idade, se homem, e 60 de mulher, com os proventos proporcionais ao tempo de serviço. Então, neste caso aqui, os proventos são proporcionais ao tempo de serviço. O homem fez 65 anos e a mulher 60, eles estão no serviço público, eles podem aposentar independentemente se tiver 20 anos, 25? Podem sim, mas proventos proporcionais. Questão de número 139, você vai ler a alternativa, vai ler a questão e marcar se está certo ou errado. Questão difícil, pessoal, porque tem muita informação. Eu só coloquei aqui só para ilustrar mesmo. Eu acredito que não cai em prova. Mas, pra gente, como eu disse que a gente ia estudar toda a lei, não ia deixar passar nada, a gente tem que ver isso também. Então, está correta. Considera-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, conforme a lei, porque nesses casos a aposentadoria será integral. Tuberculose ativa, alienação mental, alienado mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, que é o câncer, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, tem que ser cegueira posterior, hanseníase, cardiopatia grave, a lepra, a hanseníase, cardiopatia, problemas do coração grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível, tem que ser irreversível, e incapacitante, porque uma paralisia que eu possa, por exemplo, readaptar o funcionário, ele não será aposentado. Espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados mal de Paget, que é a osteite deformante,
síndrome de imunodeficiência adquirida, que é a AIDS, e a outras que a lei indicar. Então isso aqui é aberto. Se a lei colocar outras doenças aqui, poderá sim ser, poderá modificar esse rol, com base na medicina especializada. Então está certo. E última questão desse vídeo: a aposentadoria compulsória será automática e declarada por ato com vigência a partir do dia imediato àquele em que o servidor atingir a idade limite de permanência no serviço ativo. Isso está certo ou errado? Se você marcou errado, você errou, está certo. Aposentadoria compulsória aos 70 anos, automática. Eu fiz 70 anos hoje e declarado por ato com vigência a partir do dia imediato àquele que o servidor atingir a idade limite para a permanência no serviço. Fiz 70 anos, guarde que é automática, não é necessário requerimento. Ok, pessoal, terminamos aqui mais esse vídeo. Eu espero você no próximo. Já estamos na reta final dessa nossa Lei 8.112. Muito obrigado e até a próxima.